Queridos e abençoados irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à lição número 25. Na lição passada, a lição número 24, nós falamos sobre os 7 candelabros de ouro com base em Apocalipse capítulo 1, versículo 12. E agora vamos à lição número 25, que tem como tema nosso sumo sacerdote. Então vamos à leitura de Apocalipse capítulo 1, versículo 13. O que diz? Diz o seguinte: e entre os candelabros, ou entre os castiçais, lembrando os candelabros, João viu quantos candelabros? 7 candelabros. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Estou lendo na versão NVI. Outras versões mencionam o filho do homem. Alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Para facilitar ainda mais a sua compreensão, veja esta ilustração. Perceberam aí as vestes e o cinto de ouro? Muito bem. Prossegue o autor. Em seguida, agora o autor, né? Aqui foi João que citou o texto, né, de Apocalipse, mas o autor menciona o seguinte: em seguida, João viu de onde vinha a voz. Lembre-se que João volta-se, né, para trás, olhando, e ele vê o quê? 7 candelabros de ouro. Continua o autor. Em seguida, João viu de onde vinha a voz. Alguém que parecia ser o filho do homem estava em pé no meio das 7 igrejas. Porque ele estava no meio dos 7 castiçais. Mais à frente vamos entender o que cada castiçal significava. Ele apenas aqui está adiantando. Ele estava usando uma túnica longa até os pés e com uma faixa dourada ao redor do peito. Isso nos faz lembrar um certo aspecto aqui do sumo sacerdote, né? Que tem aquelas vestes talares, né? Compridas, e toda aqueles complementos nas suas vestes, algo realmente muito bem descrito no Pentateuco, né? Mostrando como deveria ser confeccionada toda aquela túnica, ou as túnicas dos sacerdotes, suas vestes, estola, enfim, tudo ali, certo? Então João percebe, quando ele vira-se para ver de quem é aquela voz como de trombeta, ele então vê esse quadro, essa imagem, e ele vê Jesus realmente, ele diz, semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Ele estava usando uma túnica longa até os pés e com uma faixa dourada ao redor do peito. Perceba novamente essa faixa dourada nessa ilustração, na mesma ilustração. É só para ilustrar. Tudo bem? Prosseguindo. Qual é o significado disso? Qual o significado disso? Desta veste longa e deste cinto no peito? O autor faz a pergunta: qual é o significado disso? Porque essa visão de Jesus de pé com as vestes oficiais do sumo sacerdote no meio dessas 7 igrejas? Ou, novamente, ele faz aqui 2 perguntas ao autor. Qual o significado disso? A primeira pergunta. A segunda pergunta: por que essa visão de Jesus de pé, com as vestes oficiais do sumo sacerdote, no meio dessas 7 igrejas? Por que isso? O que isso representa? Será que isso tem algo a ver com as igrejas? É lógico que tem tudo a ver. Ele disse, lembrar essas palavras aqui são importantes, palavras do Senhor Jesus. Lembrai, ele disse: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Se Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele prometeu estar presente, claro que onde a igreja, onde tem crentes, em todas as igrejas ali que realmente adoram e cultuam o seu nome, ele está presente também. Então Jesus, ele está presente nas igrejas.
Não só numa reunião de 2, 3 ou mais pessoas, 2 ou 3 mais pessoas reunidas ali em nome do Senhor, mas sempre que os irmãos estão reunidos, congregando, adorando, louvando, orando, pregando, ensinando, Jesus também está presente. Então, Jesus aqui, ele foi visto entre os 7 castiçais. Lembre-se que João viu 7 castiçais. E agora, ele vê que alguém está entre esses castiçais. Essa visão significa que Jesus ficará no meio da igreja ao longo de sua era. Jesus disse que nunca vai nos abandonar. Eis que estarei convosco, ele disse, todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta visão de João é apenas digamos assim, um complemento daquilo que Jesus falou. Eis que estarei convosco todos os dias. Não é? O que é que João viu nessa visão? Realmente o cumprimento daquela palavra que o Senhor Jesus falou. Eis que estarei convosco, Mateus 18, 20. Ele prometeu aqui, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Tá certo, amados? Essa visão significa, repito, que Jesus ficará no meio da igreja ao longo de sua era, até o dia do arrebatamento. Ele é o sumo sacerdote. Por que ele está com essas vestes longas? Porque isso também nos faz alusão ao trabalho do sumo sacerdote. Qual era o trabalho do sumo sacerdote? Interceder por Israel, interceder pelo povo. Né? Era o representante, conforme dissemos já em lições anteriores, entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Era o líder, o chefe, digamos assim, da igreja quando estava no deserto, daquele povo de Israel, que não era igreja, claro, mas não era chamada igreja, tudo bem, mas era o povo, a congregação de Israel estava ali, e tinha o seu representante máximo, quem era? O sumo sacerdote. Agora Jesus, ele está com vestes longas, com o seu cinturão, né, de ouro no peito. O que João estava dizendo, vendo ali, nada mais, nada menos era do que a presença de Jesus como sumo sacerdote da sua amada igreja. Ele é o sumo sacerdote que está sempre com sua igreja. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um personagem aqui, inclusive Hebreus, capítulo 7, versículo 17 e 27, e no Gênesis também, de repente aparece aquela pessoa, né? Não sabemos de onde qual é a sua origem, e praticamente foi o primeiro sacerdote a ser mencionado nas Escrituras. Antes da lei já tinha um sacerdote, né? Ali que era Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, e ele então aparece ali. Jesus, para ele ser o nosso sumo sacerdote, ele não precisa vir da linhagem de Levi, né? Você sabe que a tribo de Levi, Arão era da tribo de Levi, né? Que trouxe o sacerdote araônico, certo? Mas Jesus, ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sem precisar Jesus ter vindo da descendência de Arão, né? Jesus era da tribo de Judá. Um sacerdote que é sempre capaz de interceder por nós. Então, se o sacerdote, ou se o sumo sacerdote intercedia junto a Deus pelo povo apenas uma única vez, quando ele entrava no lugar santíssimo, uma vez por ano, para fazer ali a expiação pelos pecados dele e do povo, Jesus está diariamente intercedendo por nós. Por que nós não somos fulminados quando nós desobedecemos a Deus, cometemos até graves pecados? Porque Jesus intercede por nós, né? Nós cremos em Jesus, apesar das nossas fraquezas humanas ainda, nós falhamos, desobedecemos ao Senhor, entristecemos o Espírito Santo. E por que nós não sucumbimos na fé? Por causa da intercessão do Senhor Jesus por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote e está diariamente, né, intercedendo por nós junto ao Pai. Durante o milênio, ouçam bem, meus amados e queridos irmãos e irmãs, durante o milênio, os sacerdotes judeus servirão a Jesus e se sujeitarão a ele. Durante o milênio, os sacerdotes judeus servirão a Jesus e se sujeitarão a ele. Quando Jesus veio, praticamente todos ali, né, todos os sacerdotes, alguns, claro, aceitaram a fé, mas a maioria deles, dos sacerdotes, rejeitaram o Senhor Jesus. Porém, o autor aqui coloca, palavra do autor, durante o milênio, os sacerdotes judeus servirão a Jesus e se sujeitarão a ele. Eles seguirão a ordem de Arão, mas Jesus seguirá a ordem de Melquisedeque.
Jesus pertence a um sacerdócio superior. E nós não nos esqueçamos, nós estamos inseridos. Jesus, atualmente, ele está nos céus intercedendo por nós, mas durante o seu governo, durante o seu reino, a Bíblia diz, nós já falamos isso aqui, que Jesus nos constituiu um reino de sacerdotes. Bendito seja o nome do Senhor. Cada crente é um sacerdote em Cristo. É isso, amados, obrigado. Na próxima lição estaremos ministrando o seguinte tema, cabelos tão brancos quanto a neve, é a aula número 26. Forte abraço, até lá.